Vai te abençoar essa noite. O Senhor vai te abençoar muito essa noite. Já está abençoando. Que louvor maravilhoso, que tempo gostoso, que unção. Deus abençoe o ministério de louvor. Que alegria. Mais uma noite na casa do Pai. Agora você pode tomar o seu lugar, abençoado. Não precisa ficar em silêncio, tá? A não ser que você prefira assim, mas à medida que o Senhor for falando com você, manifeste sua gratidão a Ele, honre o Senhor e adore o Senhor, porque o nosso Deus, Ele flui no meio dos louvores, amém? Quem quer que o Senhor flua aqui nesse lugar essa noite? Então nós temos que liberar louvores, e os louvores não têm a ver com música, a adoração não tem a ver com música, a adoração tem a ver com uma atitude contínua, rendição ao nosso Deus. E eu espero que Ele encontre aqui os verdadeiros adoradores, que o adorem constantemente, dia e noite e dia, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês, nessa terça, culto muito profético, muito especial da resposta. E o Senhor colocou uma palavra em meu coração, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é alcançando a conversão familiar. Alcançando a conversão familiar. Talvez você entrou aqui hoje com esse desejo no seu coração. Você gostaria de ver a tua casa inteira convertida ao Senhor, a tua casa inteira entregue ao Senhor. Você amaria que ao seu lado estivesse seus filhos, seus netos e aqueles que têm os seus bisnetos, sim ou não? Você ficaria muito feliz se o seu marido, se a sua esposa estivessem aqui junto com você, adorando ao Senhor, porque você sabe que não há lugar melhor para se estar. Você sabe que numa terça-feira como essa, a casa do Senhor é a melhor coisa que podemos escolher do nosso dia, amém? E eu falo que você sabe porque você justamente está aqui. Você valorizou esse tempo, você entende a importância do que nós estamos nos movendo em Deus aqui essa noite. Há um desejo em nosso coração de ver toda a nossa família rendida e entregue ao Senhor. E Deus me deu uma missão muito especial de, há um tempo atrás, começar a pastorear os jovens dessa igreja. Eu fui e sinto muito honrado por essa missão. E desde que eu comecei a me envolver mais com os jovens daqui, conhecê-los melhor, nós fizemos várias atividades e Deus começou a derramar um mover muito especial no meio dos jovens. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com a liderança maravilhosa que Deus tem nesse lugar, tem a ver com o propósito do Senhor para esta igreja, amém? Mas esse contato fez com que eu ouvisse o clamor do coração dos filhos. Muitos estão se convertendo e sua família infelizmente não. Talvez você não saiba, mas nós temos muitos e muitos jovens que vieram para a casa do Senhor, se converteram em nossos cultos de jovens, porém os seus pais ainda não se converteram. E o desejo desses jovens é ver os seus pais aos pés do Senhor. Mas os pais têm sido o maior empecilho na carreira espiritual desses jovens. E eu fico muito feliz por saber as dificuldades deles, porque eu vivi isso. Eu me converti, meu pai não, e eu já contei algumas histórias estranhas aqui que tem na minha história de conversão, aonde meu pai não deixava eu comer em casa, jogava meu prato de comida no chão, jogou uma cadeira em mim, e essas coisas, porque ele tinha entendido que eu tinha passado por algum tipo de lavagem cerebral em alguma seita. Foi um tempo muito difícil, porém, eu permaneci firme, sem nunca me desviar. Mas aqui, hoje, basicamente estou falando com os pais da geração na qual nós temos pastoreado. Provavelmente muitos de vocês têm filhos, crianças,
seja eles adolescentes, jovens, frequentando a casa do Senhor. E eu tenho ouvido o que Deus pretende fazer ao nosso coração e na nossa igreja em relação à conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma promessa da palavra de Deus. E nós ouvimos aqui, domingo, uma palavra muito poderosa do nosso pastor Rafael. Quem estava aqui domingo, diga amém. Se você não assistiu, eu gostaria muito de recomendar que você entrasse no nosso canal no YouTube e ouvisse a mensagem do pastor Rafael, Temos um Pai. Uma mensagem poderosa que deixa claro que Deus é o nosso Pai, amém? Ele é essa referência, Ele é esse Senhor, Ele é esse dono, Ele é essa fonte de tudo o que nós, seus filhos, precisamos. E eu acredito que isso ficou muito claro, porque o pastor Rafael, com o seu dom de mestre, nos leva a ensinos profundos, com uma forma prática, aplicável, e eu sou muito abençoado em sentar para ouvi-lo. Mas agora, eu quero convidar vocês ao próximo passo, que depois que ficou claro para mim, que tenho um pai, a próxima ação é ser pai. A próxima ação é me tornar, é buscar o Espírito de Deus, a unção de Deus, o avivamento em meu coração, para que eu me torne um pai ou uma mãe, assim como o Espírito Santo espera que eu seja. E eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus que está no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Nós vamos ler esse texto e depois vou citar alguns textos. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas olha a bênção aí no versículo 2: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Que coisa linda, irmãos, consegue ver isso? Eu não tenho muita experiência na fazenda, mas eu imagino que deve ser muito legal. Um bezerro feliz quando abre a porteira. O Ali recentemente teve essa experiência. Ele nos contou um pouco da fazenda do pai dele, muito legal. Mas aqui serve essa referência. Vocês que são justos, retos, que estão servindo ao Senhor, vocês viverão a alegria do Senhor em suas vidas, e vocês sairão saltando de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, versículo 3, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4, lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Repete comigo: antes da vinda do grande e terrível. Grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E aqui vem aonde eu quero que você entenda o que Deus tem para nós essa noite. Ele fará com que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, ou caso isso não aconteça, eu virei e castigarei a terra com maldição. Todos digam amém. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele?
Poderosa é a palavra do nosso Deus. Nós amamos sua palavra, Senhor. Se você ver esse texto que eu acabei de ler na Bíblia de papel, são as últimas palavras descritas na palavra de Deus na antiga aliança. Depois desse versículo 6, que do contrário virei e castigarei a terra com maldição, existe uma página em branco, muito usada, muito representada na teologia pelo silêncio. Silêncio de Deus que durou aproximadamente 400 anos. Significa que tudo que foi falado, Deus havia dito que não queria fazer com que a terra sofresse maldição. Mas qual foi a pior de todas as maldições? É o silêncio de Deus, é a distância de Deus, amém? Você entende isso? Nesse período, o povo de Israel falhou. O povo de Israel não conseguiu cumprir. Malaquias tenta liberar a palavra profética para restaurar, para conduzir a santidade do povo, mas o povo falha. E ele falha justamente em honrar o seu Deus, em dar os dízimos de qualquer maneira, e também na promiscuidade, no adultério que estava enorme em toda a nação de Israel. Deus escolhe então se calar. Mas o que fica claro para nós é o propósito de Deus de mover o Espírito Santo sobre os seus justos, que ficarão felizes e que se alegrarão no dia do Senhor, mas mover o seu Espírito Santo para trazer uma conversão. Você já converteu o seu coração a Deus, amém? Mas ele diz, não é somente o converter o coração a Deus. Agora ele diz que o propósito do derramar profético sobre a terra seria para converter o coração do pai ao filho, e do filho aos pais, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O propósito estava claro ali. Havia uma necessidade de conversão da paternidade de dentro para fora. Você iria entender o seu papel dentro da sua casa, o seu papel de discipulador da sua família, de sacerdote da sua casa. Isso estaria claro para você. Você entenderia, com o derramar do Espírito Santo sobre tua vida, como você é referência de Deus em seu lar, como Deus te usa para ser a referência de provedor, de sustentador, de trazer segurança, abrigo para toda a sua casa. E quando os seus filhos pensassem em Deus, Ele usasse você como uma referência. Se você é pai, Ele viria em você a expressão do pai. E quando ouvisse na igreja que Deus é pai, ele falaria, eu sei como Deus é bom, porque o meu pai na terra é bom. Ele teria essa referência, porque você provavelmente se preocuparia com a vida do seu filho, em todos os aspectos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, porque o coração dos pais aos filhos não se convertem automaticamente sem o mover da glória de Deus. Mas espera aí, pastor, eu achei que simples fato de ele ter o meu sangue, pelo simples fato de ele ser da minha família, eu já o amava, já era o suficiente. Infelizmente não é assim. Para que haja verdadeira conversão do coração dos pais aos filhos da maneira correta, do propósito santo e bíblico, é preciso que você desfrute de um avivamento espiritual, de conversão do seu coração ao seu filho ou filha, tanto natural, que são filhos que nasceram de você, que faz parte da sua família, quanto dos filhos espirituais. Todo filho precisa passar por esse processo de também ser cheio do Espírito Santo, e é esse o trabalho que nós estamos tendo em nossos cultos,
liberar o Espírito Santo, a promessa que foi dada, para que o coração deles se convertam ao de vocês. Para que eles entendam, amem, honrem, respeitem, intercedam e façam do lar de vocês um instrumento de multiplicação da vontade de Deus na terra, e que seja a expressão do céu na terra, em nome de Jesus, amém? Esse tem sido o nosso clamor. Mas pastor, por que isso não é automático? Porque precisaremos voltar um pouco aonde o rompimento aconteceu. Havia uma conexão do coração de Adão com o coração do pai, simples, feita, naturalmente estabelecida. Havia um acesso liberado ao coração do pai. Adão tinha essa exclusividade, ele tinha esse contato com o coração do pai, e o pai tinha esse contato com o coração de Adão, até que o pecado vem. O pecado entra na humanidade por Adão, e Adão vive esse rompimento e esse distanciamento do pai, da glória do pai, da presença do pai. E como consequência disso, os filhos de Adão também se afastam dele. Você sabe que tem o primeiro assassinato, Caim assassina Abel, e ele é lançado para distante da presença, com a maldição de vagar pela terra, sem nunca mais poder voltar para a casa de Adão. O pecado separou corações, desconectou pais e filhos. O pecado colocou rompimentos e grandes obstáculos geracionais. O pecado confundiu a língua dos jovens em relação aos pais, e os pais em relação aos jovens. Você já tentou supervisionar o WhatsApp do seu filho ou da sua filha? Parece que eles falam outra língua, eles escrevem de outra maneira. Eu e a Luciene constantemente fazemos isso com as nossas filhas. Elas não estão aqui, mas a gente finge que está entendendo as conversas. Certo, claro, não tem uma palavra inteira. Eles escrevem em código, eles se comunicam em código. É complicado. Você que é pai, sugiro que você faça isso. Você que é mãe, supervisione constantemente o WhatsApp dos seus filhos. Entre na rede social, fala: estou aqui de boa, deixa eu dar uma olhada no direct do seu Instagram para ver com quem você está conversando e o que você está fazendo, quais são as fotos que você está vendo. Está liberado, está autorizado, amém? Ah, pastor, mas e a privacidade do meu filho? Seu filho não tem privacidade. Ele perdeu, amém? Não vou ficar falando coisa da minha casa, não. Senão as meninas acham ruim. Mas não tem privacidade. Enquanto estiver na sua casa, você que manda, você tem as regras, é você que tem a responsabilidade de cuidar do coração dos seus filhos, amém, pais? É isso aí. Amém. Tenho certeza que os pais aplaudiram e os filhos ficaram de braços cruzados. Não tem problema. Há esse rompimento, a linguagem, a geração, os modos e as roupas. Hoje eu vim com a minha roupa de pregar para jovem. Depois que eu me tornei pastor, eu estou gastando um dinheiro lascado. Pastor de jovem custa caro. Porque eu preciso me conectar com eles, entender o mundo deles, sentir a dificuldade deles, para apresentar Jesus para eles ali. Foi assim que Jesus Cristo fez. E a palavra do Senhor diz que esse rompimento que tinha havido através do pecado de Adão, ele não tem mais, porque Cristo pavimenta um novo e vivo caminho
E agora o coração do Pai está outra vez disponível para seus filhos. Agora você tem acesso ao coração do Pai, quando você clamar, quando você pedir, quando você desejar, quando você cantar. O Pai olha para você e fala: olha lá que filho lindo, olha que coisa maravilhosa. Ele fala: como eu te amo, filho, você é demais, filha, olha que coisa. Ai, ele fica vendo você aplaudir e fala: que fofo. Teu Pai te ama, e isso é possível de sentir pela pessoa de Jesus Cristo, amém? E isso se manifestou, e hoje Jesus Cristo nos deu acesso ao coração do Pai. Mas também, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 13, olha o que diz a palavra de Deus. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Aqui vem o cumprimento. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? João Batista veio, sim ou não? Já pavimentou o caminho, preparou o caminho, estabeleceu o caminho, veio no poder e no espírito de Elias profeticamente, e liberou que agora é possível haver sim conexão de gerações, conversão de coração de pais a filhos e de filhos a pais. Agora sim, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne nos deu a condição de ter os corações voltados uns para os outros. Não há mais essa barreira em nome de Jesus. João 14, 15, 18 diz: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador, que nunca os deixará, e o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. E versículo 18: não os deixarei, está escrito aí, não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Jesus estabeleceu que depois dele, ao enviar sobre nós o Espírito Santo, não nos deixaria mais, agindo no meio de nós, não deixaria mais que a orfandade, ou o espírito de orfandade, alcançasse os nossos corações. E o que é a orfandade? Filhos que não têm pais, filhos que não recebem os pais. E qual que é o problema da orfandade? Órfãos têm vários problemas. Nós não conhecemos os nomes. Quem é órfão não conhece sua herança. O órfão não conhece o seu futuro. Não conhece o seu nome, não conhece a sua herança, não conhece o seu futuro, a menos que o pai, os pais, digam. O que você carrega, você recebe. Foi transferido, foi lhe dado pelos seus pais, amém? A nossa geração, nós estamos lidando com isso. Uma geração de órfãos, que por não viver o estabelecimento do derramar de Deus na conversão de coração de pais aos filhos, às vezes se reúnem até na igreja, porque o diabo não se preocupa se os órfãos estão se reunindo na igreja.
porque o órfão não tem clareza em sua identidade. A igreja não é lugar para ser uma reunião de órfãos. A igreja é para ser a família no qual tem um pai, amém? E que recebeu do pai a sua identidade está clara, a sua porção está clara, a sua herança está clara. Quando somos conduzidos por Deus, quando experimentamos a glória de Deus, recebemos tudo o que nos faltou do Pai. Mas então o Espírito de Deus nos levanta para ir atrás dos órfãos. E às vezes, eles estão no nosso próprio lar. Eu lembro de uma vez que eu fiquei movido por uma história, até passou no Fantástico, em alguns jornais, na época que estava sendo dito muito sobre o que estava acontecendo no Vale do Jequitinhonha. Eu não sei se você lembra disso. Uma das regiões mais pobres do Brasil. E a matéria era que as crianças, até 10 anos de idade, estavam sendo usadas para prostituição, na época, pelo valor de 50 centavos, para os caminhoneiros que passavam na estrada. As mães ou os avós tinham que fazer isso, porque eles não tinham o que comer. Isso cortou o meu coração, e Deus preparou, e nós conseguimos organizar uma ação missionária, e fomos lá para o Vale de Jequitinhonha. Juntamos uma carreta de, se eu não me engano, um caminhão de 15 mil quilos de mantimentos, e nós fomos para lá numa ação, numa igreja batista, que nos deu suporte. E a ação era assim: o primeiro dia a gente saiu visitando os piores, os lugares mais pobres, conhecendo, evangelizando, orando pelas pessoas e sabendo quantas pessoas moravam ali. E no segundo dia, nós íamos para entregar os mantimentos, os brinquedos, as coisas que nós arrecadamos. Eu vi o que é, com meus próprios olhos, a maldição da orfandade no lugar. Mas teve uma família que me chamou muita atenção, que eu entrei e vi uma senhorinha, baixinha, com 5 crianças muito pequenininhas, uma escadinha assim, e eu percebi que ela era muito senhorinha para ser a mãe. Eu falei: a senhora é a mãe dessas crianças? Ela falou: não, não sou a mãe, eu sou a avó. Ah, a senhora é a avó? Então quantas pessoas moram nessa casa? Ela falou: 6. Eu falei: não, se a senhora é a avó, aonde estão os pais? Ela falou: o pai dessas crianças faz 7 anos, sei lá, não, fazia menos, né? Que ele vai para São Paulo trabalhar e vem uma vez por mês, uma vez por ano, aqui. E ele era para ir para arrecadar dinheiro, mas ele acaba não tendo condições. E da última vez, a minha filha foi com ele e me deixou com os filhos deles aqui. E a senhora faz o quê? A senhora trabalha? Não, não trabalho. E como a senhora sobrevive? Ah, a gente come o que aparece para comer. Em todos os lares daquele bairro não tinha um homem, nenhum homem. E todas as vezes que nós perguntávamos, eles tinham saído. Eram filhos que estavam ali, vivendo uma miséria, porque pais e algumas vezes as próprias mães os deixaram. E o nosso coração se cortou, falou: não, nós não podemos tirar todas essas crianças daqui, é impossível, claro, mas com um pouco que nós temos para dar, pelo menos uma semana, um mês, essas crianças não vão precisar se prostituir. Essas crianças não precisarão
viver a violência de satisfazer uma geração de homens deformados pelo pecado, que poderia muito bem pensar que poderia ser a própria filha deles, que eles estavam dando 50 centavos para abusar delas. A distância de Deus faz com que a maldição seja estabelecida no lugar. E nós sabemos que Deus nem precisa fazer nada, basta que Ele tire a presença dEle dali, e aquele lugar naturalmente se torna maldito. Mas graças a Deus, nós vimos muitos milagres acontecer naquele lugar. Foram dias inesquecíveis para mim, pois eu vi a glória de Deus. No pouco tempo que nós ficamos lá, a felicidade no olhinho das crianças, o prazer e a esperança das mães. E era a coisa mais linda do mundo, quando elas recebiam a Bíblia e as cestas e os brinquedos. Muitas choravam, vocês já devem ter visto, é coisa muito especial. Choravam, e nós sentíamos muito prazer e gratidão por estar vendo e vivendo aquilo, podendo ser um agente de transformação para uma geração que não tem pai, que não tem mãe. Está claro lá, mas às vezes uma realidade um pouco diferente é semelhante a que às vezes se estabelece na igreja. Por isso o Senhor falou a seriedade de termos os nossos corações convertidos, pais e filhos. Então eu quero deixar algumas lições rápidas para a gente terminar. Pais que estão aqui me ouvindo, por favor, volte o seu coração para os seus filhos. O diabo está investindo pesado contra eles. É uma geração que nós não sabemos, tudo é novo. Nenhuma geração teve que lidar com a transformação tecnológica como a nossa. Então é normal os pais não saberem o que fazer, mas Deus sabe, Ele tem a resposta, Ele tem a glória, Ele tem a graça, Ele vai te capacitar, pai e mãe que está aqui. E você não está sozinho, você tem pastores, você tem igreja, você tem família, para que juntos possamos destruir as obras do diabo na sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Eu só preciso que você não desista, eu só preciso que você não abra mão, eu só preciso que você não terceirize a responsabilidade para nós, mas que juntos possamos desfazer todo esse mal em nome de Jesus. Assuma o seu lugar na sua casa, assuma a cabeça da sua mesa, estabeleça a sua mesa como um lugar santo e sagrado, aonde você vai perguntar para o seu filho como ele está, aonde você vai perguntar o que está no coração do seu filho ou filha, aonde você vai se importar com o que ele viu, com os amigos que ele tem, e você vai ouvir as histórias deles, e sabe quais serão? Eu nem tenho amigos. Provavelmente o seu filho ou sua filha não tem amigo, que você tinha um monte, porque você ficava brincando na rua e se divertindo. Eu converso com os jovens, a gente faz o G3, que é convide 3 amigos para vir na igreja, ou no culto, ou no Rockets. E nós estávamos ministrando isso, eu fui tomado pelo Espírito Santo ali, eu falei, a gente ficou falando para vocês de trazer 3 amigos, e você está se perguntando, mas eu não tenho amigo, nem para trazer na igreja. É uma geração que está distante dos pais e não tem amigos. Converse, conheça, se divirta com ele, se alegre com ele na mesa, com ela na mesa. Porque quando o Espírito Santo é derramado no meio de nós, que eu acredito que ele está aqui, amém?
há um despertar do coração do pai, da mãe. E se há esse despertamento, você sabe que você tem uma missão de discipular. Você vai ouvir muito aqui na nossa igreja sobre discipular as nações, discipular os perdidos. Mas tudo isso não terá tanto valor se você não se tornou um discipulador dos seus próprios filhos em sua casa. Ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus, foi-lhe dado a oportunidade, e ele tem nome, e ele mora com você, o seu discípulo está ali. Sua discípula está lá, mãe. E ela quer ver em você a expressão da glória de Jesus Cristo. Por isso a sua boca, o seu comportamento, o seu falar, a sua leitura bíblica, as suas orações são tão poderosas, porque ela vê em você uma discipuladora, um discipulador que deve ser imitado. Amém? Eu fico tão feliz quando os jovens adolescentes correm para mim, me abraçam e falam: pastor, eu admiro, eu tenho um carinho por você e tal. Isso é tão legal, sabe por quê? Porque eu falo: toma, Felipe Neto. Talvez você nem sabe o que é Felipe Neto, está tão perdido na vida. É influenciadores da molecada, é quem fala o que as crianças usam, o brinquedo que compra, é o que fala em quem eles votam, é tudo. Felipe Neto, Lucas Neto. Mas eu fico tão feliz quando eles começam a admirar pastores, quando eles começam a admirar homens e mulheres de Deus. Significa que esses influenciadores malignos caem por terra, e eles começam a querer mais e mais o Deus que nós estamos revelando e apresentando para eles. Amém? Não se preocupe, isso não sobe no nosso coração. Se a pessoa fala que me ama, eu falo: hoje de manhã meu papai do céu também falou isso. Se a pessoa fala: você é o melhor pastor, eu falo: o diabo também falou isso para mim hoje. Porque o pai, quando elogia, ele não diminui ninguém. Porque para você ser o melhor, significa que você está comparando. Nosso Deus não é um Deus de comparação, amém? Temos uma missão. Quando você recebe o Espírito de Deus e o seu coração começa a converter, você recebe uma visão de Deus sobre a sua família e sobre os seus filhos. Você começa a ver o seu filho não mais se ele é bonito ou feio, inteligente ou talvez não inteligente. Você fica falando que ele é preguiçoso, que ele não arruma o quarto. Quando você recebe a conversão de Deus, você vê seu filho como Deus o vê. E então você começa a participar no processo de formar aquilo que Deus espera que seu filho seja. E agora você não está mais só preocupado em que curso que ele vai fazer ou que faculdade que ele vai frequentar. Você está preocupado se ele está tendo uma vida devocional, se ele está tendo uma vida de oração. Você está preocupado se ele está frequentando os cultos. Você está preocupado ou preocupada com o que ele está assistindo, que música que ele está ouvindo, porque você sabe que o seu filho, a sua filha recebeu uma missão do céu. E eu tenho certeza que no Brasil, esta geração que está se levantando será uma geração que terá os maiores evangelistas da história, em nome de Jesus. Oh, eu creio num grande avivamento. Eu creio que o seu filho, sua filha, viverá um avivamento que nós só sonhamos. Eu creio que o seu filho e sua filha verá multidões e multidões se entregando a Jesus. Eu creio que eles serão discipuladores de grandes multidões, amém? Eu creio nisso.
Porque nisso é que nós estamos ensinando, discipulando e mostrando o Evangelho. Vocês serão aquilo que Deus espera que vocês sejam, e vocês serão grandes, vocês serão fortes, vocês serão sábios, vocês serão ricos. Os seus filhos estão aprendendo que eles mudarão a história da nossa nação. E a minha fé e a minha esperança é só encontrar os próximos pastores, os próximos evangelistas, os próximos mestres. E eu sei que eles estão nessa igreja. Me ajude a encontrá-los, amém? Me ajude a formá-los. Nos ajude a enviá-los, para que eles possam, como prometeu em sua palavra. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Para que eles vençam o maligno, para que eles destruam as obras do inferno. E então viveremos a importância de deixar um legado e uma herança. E eu termino aqui. Quando há conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, os pais deixam legado e herança. Legado é o que fica dentro, é os ensinamentos, as memórias. Por isso que você tira férias com seus filhos, para criar memórias, coisas boas. Por isso que você ensina eles, por isso que você corrige quando ele apronta ou ela apronta, para deixar legado. Mas Deus te dá uma graça também para deixar herança. Significa que Ele não precisa começar da onde você começou, porque muitos aqui, assim como eu, começaram do zero, do nada. Foi pagando aluguel, foi juntando dinheiro, construiu a primeira casinha, Deus abençoou, comprou a primeira casa, Deus abençoou, construiu outra casa, foi lutando, comprou o carro, e os pais apenas orando e torcendo para dar certo. Mas as minhas filhas não serão assim, elas vão começar de onde nós estamos parando. Eu sou o piso das minhas filhas, o meu teto é o piso delas, você sabe disso? Então elas vão para mais longe. Os filhos espirituais vão para mais longe, amém, irmãos? Então, quando você é despertado, você se torna este lugar onde você dá os seus ombros, para que filhos espirituais possam subir nele e começar de onde você parou. Alguns pais querem, não, para aprender tem que ser do zero, porque foi assim comigo. Quando você entende o coração de Deus, Ele coloca em você a capacidade para que o seu filho, a sua filha, seja ela física, natural ou espiritual, possa continuar da onde você parou. E é isso que nós vamos ver aqui. Você vai ver jovens indo muito longe, você vai ver adolescentes alcançando coisas extraordinárias. Por quê? Porque tem uma galera que está falando, sobe nos meus ombros, sobe nos meus ombros, sobe nos meus ombros, para você alcançar as coisas que eu não posso alcançar. E uma certeza nós temos, Deus fará coisas grandes em nosso meio. Fique de pé em nome de Jesus.